André Sanches é mentor, coach, palestrante, especialista nacional e internacional em agilidades, aplicados, liderança, carreiras e negócio. Bacharel em Ciências da Computação e mestre pela USP, pós-graduado em Finanças e Projetos pela Impacta. É certificado em Metodologias Ágeis, sócio do Instituto Êxito. Instituto Êxito é maravilhoso também, André. Casado há 12 anos com Amanda, pai do Bernardo e do Guilherme, e cuida de 2 meninas caninas. Eu achei super interessante ele falar 2 meninas caninas, que é a Cacau e a Catarina. O núcleo da sua família, junto com seus pais, Valdir, Neuza e a irmã Simone. Eu adorei a forma dele fazer a apresentação, né? Além dele falar de todas as expertise, a competência dele, ele falou da família, né? Ele falou, inclusive até dos cachorrinhos. Achei super interessante. Mas, André, fique à vontade para falar um pouco mais sobre você, para iniciar nossa palestra. E obrigada por você aceitar o nosso convite. Eu fiquei muito feliz. Falei com você algumas vezes, mas foi, assim, prazeroso. E eu vou ficar também aqui assistindo, porque hoje eu também estarei como aluna. Vou fazer várias anotações, pode ter certeza. Fique à vontade. Obrigado, Vera. Uma honra, uma gratidão estar por aqui. Vera, muito obrigado. Na verdade, a origem começa até um pouquinho antes, lá com a Kátia. Então, muito obrigado, Kátia Teixeira, conectóloga como eu. Vera, obrigado pela recepção no grupo aqui de Conectecos. Sérgio, eu peguei o finalzinho ali da tua exposição. Meus parabéns ao Sebrae, eu tive muita interação no Sebrae, conheço até no estado de São Paulo o diretor-presidente, que é o Wilson Poit, foi também presidente da São Paulo Turismo. Eliane, meus parabéns pelo trabalho. Eu gosto bastante quando a gente ouve falar de terapias alternativas e coisas que vão ajudar as pessoas, que não só os remédios ou uma medicina mais tradicional. E, obviamente, parabéns a todos aqui presentes. Eu entendo que o grupo de Empretecos, de Conectecos, seja um pouco maior. Parabéns a vocês que estão nessa quarta-feira aqui maravilhosa de estudo e de aprendizado. Aprendizado ágil do ponto de vista de planejamento. Mas será que eu trouxe planejamento? Será que a gente vai ver planejamento? Estou achando que talvez eu decepcione, viu, Vera? Pelo seguinte, eu não sei se eu trouxe tanta coisa de planejamento, mas a gente vai ver. Depois vocês confirmam para mim se está tudo ok. Eu estou vendo que todo mundo está sentado, né? Então, eu vou convocar aqui, só para a gente fazer um treino super rápido, não vai ser tão exaustivo quanto este, ok? Então, eu vou pedir para a gente levantar 5 vezes, ao mesmo tempo que inspira e expira 5 vezes. Só para a gente sair da cadeira mesmo, para esquentar o corpo. Então, vamos lá. 1, 2, isso, Vera, Reginaldo, ó, vou fazer aqui a chamada, Silvia, perfeito, 3, 4, vamos lá, tá faltando gente aqui, hein? Sergião, você também tá no jogo, vamos lá. 5, e já pulei do 4, vamos lá, 4 e 5, mais um, fechou aqui. Isso prova que eu não sei contar tão bem. Embora tenha passado pelo Instituto de Matemática e Estatística, eu acho que eu esqueci porque eu fui mudando ali a carreira. Bom, muito obrigado aí a todos pelo treino. Era só um aquecimento, de fato, para a gente deixar as células mais energizadas, a gente tirar um pouco o cansaço do dia, já é altas horas da noite. E comentando um pouquinho, talvez, do André, acho que a Vera já comentou bastante do currículo, talvez o que eu acrescentaria é que o André é um curioso, ele é um nexialista, ele busca nexo, causa e efeito nas pessoas, nas empresas, nas equipes, e em determinados momentos na minha vida, eu estou com 43, as pessoas me perguntavam, André, como que você conseguiu fazer tal coisa? André, como que você teve êxito? Claro, a maior parte das pessoas olha a grama mais verde do vizinho, olha só o palco e não os bastidores, mas essa pergunta se tornou um pouco frequente. Até hoje de manhã eu estava gravando para um programa de TV lá de Jundiaí, e o que eu falei
é que eu não encontrava, não era tão claro para mim qual que era esse sucesso. Que as pessoas diziam que era sucesso, para mim era trabalho, era planejamento e execução. E aí eu comecei a entender que tinha um elemento que eu fazia relativamente bem, e eu comecei a estudar mais. Foi aí que eu fui estudar metodologias ágeis, entender sobre organizações ágeis, então a parte curiosa do André. E o que eu encontrei? Agilidade. Eu percebia que nos momentos chaves eu conseguia fazer uma boa leitura e uma adaptação para ir mais rápido. E não necessariamente era mais rápido comparando com outras pessoas, porque acho que uma das maiores injustiças é a gente comparar com réguas diferentes, cada um tem uma história, cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência, né? E aí eu comecei a olhar para a minha própria régua. Eu falava assim, poxa, o André de 2 semanas atrás, nessa nova empresa, o quanto que ele evoluiu, o quanto que ele se adaptou, o quanto ele entendeu esse contexto e obteve sucesso, obteve aprendizado. E aí eu fui criando essa grande paixão por agilidade. E eu até extrapolo a agilidade, eu tento aplicar tudo hoje na vida. Tudo, literalmente. E hoje vamos falar então um pouco de planejamento. Então, vamos ver como obter um pouco mais de agilidade no planejamento, até na execução de cada sonho, de cada projeto que todos os Conectecos temos. E eu já estou me incluindo aqui no grupo, tá? Até porque eu quero o dia D do DTECO lá, achei bacana a iniciativa. Bom, bora para mais um treino? Eu vou fazer 5 perguntas, tá? A resposta ou é sim ou é não. Não tem talvez, não tem não sei. Eu vou perguntar lá, o abacate é verde? Se você acha que é verde, é sim. Se você acha que não, é não e tá tudo bem. Se você acha que é mais provável que sim, escolhe o sim, ponto final. Ok? A regrinha do sim ou não? Sinal convencional, assim é sim e assim é não. Perfeito? Eu quero que vocês peguem um plano, seja um plano pessoal, de repente eu quero emagrecer até o final do ano, quero casar, quero, sei lá, ter filho, pode ser um plano espiritual, um plano social de ajudar a comunidade, um plano de crescer na empresa 20% do faturamento, tanto faz o plano que você pega, mas escolhe um único plano, tá? Mentalize esse. Bom, eu quero formar uma parceria com a Vera, hoje eu faturo, sei lá, 5 mil reais, eu quero até o final do ano faturar 6 mil, quero mudar de área, mudar de emprego, qualquer plano, ok? E aí, eu vou fazer as perguntas referentes a esse plano, e aí vocês podem responder no chat, para eu entender que vocês estão compreendendo as perguntas. Pode abrir o microfone e falar, e pode ser pelo vídeo também, sinal mais tradicional, convencional, assim é sim, e assim é não. Ok? Combinado, Reginaldo? Perfeito. André, Diga. eu vou pedir para as pessoas que não abriram a câmera, até mesmo para participar, para a gente ver o rostinho de cada um. Acho que vai ficar mais interativo, se possível, né? De repente, tem alguém, algumas vezes não é possível, às vezes a câmera do celular não dá. Mas se for possível, abre a câmera aí para a gente acompanhar o André nos exercícios. Vai ser muito legal. Eu adoro, eu acho incrível. Claro, quem tiver aí pelado, a gente pede para não abrir a câmera, tá bom? Por favor, nos poupem. Mas são os benefícios da vida moderna, tá bom? Legal. Cris, Suelen, show de bola. Legal, tá tudo... Ó, parabéns. 100%. Show. Então, vamos lá. Começando, a primeira pergunta, vocês já mentalizaram o plano, vocês já têm o plano aí na cabeça. Então, a primeira pergunta. Você faz planos, você faz planejamentos, você tem sonhos, desejos, anseios? Se você tem sonhos, desejos, anseios e você faz plano, você faz planejamento, então responde sim, ok?
Quem responder não, não tem problema. De novo, não é sobre certo e errado, tá? É sobre se faz ou não faz. E é um exercício de autoconhecimento. Então, tudo bem. Quem respondeu não, tá tudo bem. Nesse momento, nessa etapa, não avança para a segunda pergunta. Segunda pergunta. Nesse teu plano, você anota, você escreve ele em algum lugar, no papel, numa folha de pão, no computador, no celular, na parede. Pouco importa. De forma geral, você transcreve ele da sua mente, do seu coração, para algum lugar. Assim é sim. Sim. Legal. Reginaldo, sim. Júlia, sim. Bacana. Aqui no chat, a maioria, por enquanto, legal. Tá no sim. Próxima, olha, tem gente na esteira, legal, show, Kátia. Bom, terceira pergunta. Você olha este plano, esta anotação, com frequência, com periodicidade, por exemplo, semanal? Tá tudo diariamente. Bem. Quem não olha semanal, legal, tem gente que já falou diariamente, tem gente que vai falar mensalmente, tá? Mas vou colocar aqui uma régua semanal. Legal. Ana, meus parabéns. Eu não olho semanal, eu não olho mensal. Tudo bem. Perfeito. Então, a Ana, por aqui você não precisa continuar, Ana. Pergunta número 4. Você ajusta o seu plano? Você muda o plano conforme as condições? Você adapta o seu plano conforme vai executando? Ó, a Cris, olha que comentário bacana da Cris. Olha nos primeiros dias. Tá? Ó, a Rosinéia já falou, olha, às vezes eu ajusto, às vezes eu não ajusto. Tudo bem, talvez esteja mais corrido, eu não ajuste, talvez esteja mais tranquilo, já estou ali batendo as metas, então eu não olho com tanta frequência. Legal. Então, a Rosinéia não precisa avançar, tá? O Leandro também não. Não, o Leandro até pode, porque ele falou que não foi... Na verdade, o Leandro não avança porque ele falou que não, né? Mesmo não sendo necessário. A Kátia também, legal. Alguns não ajustou, então não precisa avançar. Vou fazer mais uma pergunta agora aqui, que eu considero crucial. Você vive o seu plano? Você respira o seu plano? Você come, mastiga, digere o seu plano diariamente? É sua prioridade número 1? Você vive o seu plano para o plano e somente o plano? Essa é a pergunta. Você coloca todo o foco, toda a energia, toda a ajuda possível, todas as pessoas, tudo no plano e na execução dele? 100%. Legal. Legal, Ju. Parabéns. Alguém, né, aqui já falou não? O Fernando ainda brincou. Show. Cri-cri. Às vezes... Essa é a pergunta que tem um mais ou menos. Às vezes tem um pouquinho, mas para não demorar muito, ficar mais didático, vamos para o sim ou não e vamos ser felizes. Uma boa parte responde não nas empresas quando eu faço essa dinâmica, né? A Cris, legal, não me dedico completamente. Legal. Eu hoje, no 46º dia do ano, ainda estou mantendo isso. Vamos ver até o 90º e assim por diante. Boa. Bom, vou adicionar uma pergunta aqui, então. Será que eu derrubo quem está falando sim ainda? Vamos ver. O quanto que você é apegado a esse plano? Você jogaria ele fora agora, completamente? A Ju falou não, que de jeito fora agora teria que ter outro. Não jogo fora. Boa. Não, então, respondeu não. Tudo bem. Bom, o que acontece? Obrigado aí pela dinâmica, gostei bastante de ver aqui o feedback de cada um. O que acontece, em geral, com os planos, né, e com a maioria das pessoas que planejam? Acontece um desalinhamento entre a expectativa, que é o próprio plano, e a realidade. E a gente começa a trilhar uma jornada
que talvez seja insana, do ponto de vista lá do Albert Einstein, tem uma frase que ele fala, né? Uma insanidade continuar fazendo a mesma pergunta e querer respostas diferentes. Então, a gente começa a trilhar, faz um plano aqui, a maioria faz, legal, alguns olham, alguns ajustam, e a coisa vai passando, vai esfriando, alguns olham só nos primeiros dias. Então, aquela expectativa, e aqui eu vou pedir licença, que eu não consegui ajustar esse slide, não sei, é um slide que traz fome, remete à fome, então peço desculpas, mas a gente imagina um lanche gostoso, saboroso, quentinho, delicioso, que seja aqui saudável, e no final do dia, a gente tem um lanche pífio, pequeno, sem gosto, sem sal, sem açúcar, frio, requentado, talvez. E às vezes é a realidade que a maioria das pessoas, dos profissionais e até das empresas, dos empresários acabam vivendo. E olha como fica tão dissuante que aí o plano ficou distante da realidade. Não faz mais sentido. E por isso, às vezes, a pergunta, tá, Reginaldo, Juliana, se a gente abandonaria o plano, se a gente está tão apegado ao plano que a gente pode afundar com ele. Isso acontece, às vezes as pessoas, elas se apaixonam muito mais pelo plano do que pelos benefícios do plano. E isso é um risco enorme para você ter fracasso. Em qualquer projeto, você tem que se apaixonar pelos benefícios do plano, para a gente não cair nessa cilada. Combinado? Sim. Assim é sim. Entendeu, né, Ju e Reginaldo? Perfeito. Legal. Perfeito. Sim, então, eu falei que trocaria se tivesse um melhor, né? Então... Sim. É que às vezes, o que acontece? A pandemia trouxe isso. Às vezes o plano não é nem melhor. Ele é melhor pelo momento. Então tem que balizar o contexto atual. Talvez comparando os dois planos, nu e crua, talvez o segundo seja pior. Mas no contexto que você está inserido, porque o contexto muda a todo momento e o mundo muda o tempo todo, talvez aquele plano seja mais adequado, tá? É só essa ressalva. Bom, agora eu vou fazer um trecho super rápido aqui, pelo que eu entendi, vocês já até comentaram um termo aqui que eu vou passar, acho que foi o Sérgio, talvez tenha explorado, eu não vi, mas acredito que foi ele. Depois vocês confirmam comigo. Bom, só tem número e estatística jogando contra. Sociedade Latino-Americana de Coach falou, olha, de 9 entre 10 pessoas faz aquelas promessas de começo de ano, pula 7 ondinhas, faz um monte de coisa, mandinga e o que for, não cumpre, ponto. E não é o André que está falando, é a Slack. Pesquisa do Globo, 70% dos trabalhadores estão insatisfeitos. E isso vale para quem tem empresa. Quem tem empresa aqui, levanta a mão, tem colaboradores, legal. Parte dos colaboradores podem estar aí. Então, olhar atento. Pesquisa da Ernst Young, 10 mil empresas pesquisadas, quase metade tinha boa liderança, mas só 20% estava preparada para o futuro. Eu não peguei a segunda pesquisa desse ano ainda, mas isso é sem a pandemia. Ou seja, o percentual de empresas preparadas para o futuro deve tender a 0. Pesquisa da Exames, 60% sofre com baixa produtividade, 20% menos lucro das empresas. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um alto índice de desemprego nos jovens, que é a parcela que inicia, né, a população economicamente ativa. 60% dos projetos fracassam. Caramba, que loucura! Por que fazer projeto, então, gente, nesse mundo louco? Sebrae, já temos um representante aqui, já é exaustivo esse ponto, mas a alta taxa de mortalidade das empresas, e em tempos de pandemia, 1/3 foi obrigado a se adaptar, 2/3 teve que paralisar suas operações. E aí a gente já sabe as estatísticas aí de quantas fecharam, quantos negócios aí, quem trabalha no turismo, por exemplo, ainda tem bastante dificuldade aí da retomada. Bom, eu trago esse slide aqui do Henry Ford. No século passado, 1910, ele tinha lá sua respectiva montadora, ele era entre mais milhares de montadoras no mundo. 10 anos depois, esse camarada conseguiu levar a Ford montadora para 60% do mercado global.
São só 10 anos. O que ele conseguiu com isso? Como ele conseguiu isso? Ele trabalhou produtividade. Ele reduziu de 12 horas para 1 hora o tempo gasto para montar um automóvel. Ele diminuiu em 12 vezes. Isso do ponto de vista de tempo. E do custo, ele diminuiu de 850 para 300. Como que ele fez isso? Tornando produtivo, tornando replicável, tornando escalável. Ele implantou, de fato, processos eficientes, produtivos. E aí, eu brinco, né? Ele criou o mundo ADO, que é o mundo controlado, é um mundo otimizado, é um mundo que mais... administrado, analisado, gerenciado, aprimorado, e sei lá, vocês podem escrever no chat aqui mais outros ADOs aí que não me vem agora na cabeça, mas o mundo era máquina, as pessoas eram máquinas, engrenagens. Isso foi super positivo para levar a indústria, para levar a agricultura a um outro patamar. Mas o que acontece? O mundo, este mesmo mundo, começou a sofrer algumas fissuras, algumas rupturas. E o que acontece? A gente olha, basicamente, aí um ambiente em rápida evolução. Olha que loucura. O cliente agora quer tudo para ontem. O investidor, o sócio, para quem tem aqui sociedade, também já quer reestruturar. Vamos dividir. Como que a gente vai conquistar mais mercado? Os colaboradores são mais ansiosos. Reguladores publicando exigências a todo momento. Então, é um ambiente em rápida, em alta velocidade de evolução. Novas tecnologias estão sendo introduzidas. E não é só, talvez, inteligência artificial, internet das coisas, robótica, bioimpressão. Não, com a pandemia, quem vendia hot dog, que teve, sei lá, uma barraquinha, não podia mais pôr na rua, agora está em casa e começou a usar o celular e o WhatsApp para vender. Então, para aquela pessoa, naquele contexto, era uma tecnologia disruptiva. Tá? Muitas vezes a gente pensa em tecnologias disruptivas, acha que é aquelas coisas da NASA, coisa do Elon Musk, sei lá. Não, a gente tem que balizar pelo contexto. A digitalização acelerada, claro, aí o Sebrae, por exemplo, digitalizou uma série de produtos e serviços. Nós, nas empresas, também passamos a digitalizar e a democratizar também a informação. A gente começou a dar informação para os clientes, para os parceiros, para os colaboradores, e uma grande guerra por talento. Porque, no final, as empresas, as organizações, os projetos são feitos de pessoas. E se a gente quer ter sucesso num planejamento, na execução de algum projeto, a gente vai querer ter gente boa. Então, isso começa a fomentar uma guerra por pessoas boas, por talentos. E não estou falando formação. Estou falando de experiência, de resultado, gente que colabora, gente do bem, gente com propósito de colaboração e trazer transformação, trazer resultado. Então, aquele mundo lá atrás do Henry Ford, ele começa a sofrer rupturas, ele começa a sofrer rachaduras. E a gente chega no mundo atual. E aí eu trago esse slide, e que o termo VUCA nem é tão atual assim. Foi cunhado em 1990, pós-Guerra Fria, lá, Estados Unidos, União Soviética. Mas como eu acredito que vocês já viram, eu vou seguir aqui super rápido. Então, é um mundo extremamente volátil, um mundo incerto, um mundo complexo, um mundo ambíguo, com múltiplas perspectivas. E aí tem uma evolução, às vezes tosca, alguns autores ali consideram meio tosca, né? Que é um mundo que é uma muvuca, que não é o contexto político, partidário do Brasil, mas é um mundo onde as pessoas, as empresas buscam mais significado, buscam mais propósito, e é um mundo cada vez mais universal. Então, o M aí de meaningful, significativo, e o mundo U de universal. Então, o mundo passou a ser uma grande muvuca, e agora o termo da moda, cunhado aí o ano passado, é um mundo, na verdade eu troquei a letrinha aqui, é um mundo bunny, depois só inverte aqui, é um mundo brittle, que é um mundo frágil, quebradiço, pessoas perdem a carreira do dia para a noite por decisões, às vezes, nem tão erradas,
mas perdem executivos, perdem o cargo, são demitidos. Eu já fui demitido, eu sei que é uma experiência péssima, horrível. Empresas fecharam da noite para o dia, bastou só uma pandemia, uma gripe que se tornou uma pandemia. Então, é tudo muito frágil. Aliás, as relações humanas às vezes são frágeis, ou estão frágeis. Hoje eu caso, depois eu descaso, amanhã eu caso de novo, hoje eu namoro, desnamoro e por aí vai. Não tem nem esse termo, mas é muito volátil, né? Tudo quebradiço. O A é de ansioso, eu sou ansioso por natureza, e acho que o mundo traz muito isso, a pressão por resultado, uma ansiedade, a gente olhando muito passado e futuro e ficando ansioso pelo que vai acontecer no futuro, vai voltar ao normal, não vai, que normal é esse? E o I é de incompreensível, é um mundo onde a gente não consegue mais entender. Antigamente era fácil, a gente estudava, ia para a faculdade, lia alguma coisa. Hoje tem, sei lá, sistemas que são complexos, a gente usa só sei lá, uma caixinha, né? A gente não consegue entender tanto o que está dentro. As empresas, por exemplo, poxa, tem um regulatório, nem entendo tanto, mas eu sou obrigado a fazer, eu faço e pronto. Eu não entendo muito o porquê das coisas e não consigo entender no detalhe tudo o que acontece. Então, naturalmente, as coisas tornam-se um pouco mais incompreensíveis. E o mundo não linear. O mundo do Henry Ford era um mundo linear. O mundo atual, ele não é. Ele é um mundo do caos. Ele é um mundo onde a gente não encontra mais muito próximo causa e efeito entre as coisas. Não é assim. Antigamente, do ponto de vista de marketing, eu invisto 10% a mais no meu orçamento de marketing, a tendência é que eu cresça em vendas 10%, 20%. Hoje não tem mais nexo. Às vezes, uma pequena ação dispara um resultado enorme. Poxa, foi um post no Instagram com o uso de hashtag correto, abriu uma oportunidade. Nem pensei nisso. E eu falo como experiência própria. Uma empresa me achou através de uma hashtag no Instagram, pedindo uma palestra. Até aquele momento, eu nunca tinha pensado em fazer isso. Um uso melhor de hashtags no Instagram. Fazia o arroz com feijão, que era incompreensível para mim. E ali eu vi, poxa, eu preciso dedicar um pouquinho mais a algumas coisas que talvez tenham oportunidade. Seja até um Pareto ali, né? 20% de coisas que a gente possa fazer que são bacanas, que vão trazer 80% de resultado. E aí, muitos me perguntam, André, nesse contexto aí do caos, qual a principal causa do insucesso das pessoas em planejamento e em execução? Eu trago essa reflexão, que eu sou apaixonado pela teoria da evolução do Charles Darwin, que não é o mais forte, não é o mais inteligente, o maior, quem tem mais dinheiro, a empresa que tem mais funcionário, o nicho que remunera mais ou que vende mais fácil, não é a pessoa que tenha mais sócio, por exemplo, o empresário que tenha mais sócio, não é talvez a empresa que tenha mais processos documentados, não é nada disso, não é, nem quem fez mais faculdade, nem quem fez de primeira linha, nem quem fez de segunda linha, nem quem fez faculdade, nem quem mais estuda. Para sobreviver nesse mundo louco, que é VUCA, MUVUCA, que é BANI, é quem melhor se adapta. Então, a adaptabilidade é a palavra de ordem. E por isso que eu sou apaixonado pela agilidade, porque ser ágil, no final do dia, é ter uma capacidade adaptativa muito grande, uma musculatura grande. E aí o que acontece? A gente começa a entrar num novo paradigma. Tanto nós, pessoas, quanto as empresas, precisa começar a olhar projetos, planejamentos sob uma nova ótica. Os planos agora são vivos. Se o mundo muda o tempo todo, se o mundo ele é complexo, ele é ambíguo, ele tem altíssimo grau de incerteza, então eu não posso mais fazer um plano da era do Henry Ford. Eu preciso fazer um plano que seja um plano atual, que seja um plano orgânico, que ele permita adaptações. Lembra da teoria da evolução?
Então, naturalmente, o plano, eu preciso passar a considerá-lo um organismo vivo. Ele é uma entidade, ele tem vontade própria. Por mais que às vezes a gente ache que é o papel de pão lá na parede ou na gaveta, e ele está estático, as condições estão mudando. O contexto está mudando, sem você tocar nesse papel. E olha que curioso, como esse contexto está mudando, se a gente quiser ter aquele sucesso inicialmente planejado, eu preciso mudar o plano. Então, eu tenho que revisar o plano a todo momento. Por isso, a pergunta oportuna sobre a revisão. Então, a partir de hoje, igual o camaleão, eu quero que vocês tenham, para mim é o animal na natureza que mais ágil, ele faz o seguinte movimento, ele inspeciona o contexto que ele está, e aí se ele vai atacar ou vai defender, ele se adapta. Ele se adapta como? Mudando a cor. Agora eu convido vocês a serem os camaleões dos planos de vocês, para que seja um plano ágil, para que seja um plano robusto, estável, porém que permita elementos dinâmicos para a gente mudar, para a gente conquistar o sucesso e essa prosperidade ágil que tanto queremos. Então, esse novo paradigma, ele leva o plano de um plano mais estático, parado, que eu olho de mês em mês, chego no final do ano, vejo se eu emagreci, vejo se eu aumentei 20% do meu faturamento, e seja lá qual outro plano que cada um tenha e que anseie. O plano agora se torna dinâmico. Tem uma palavra que eu trago aqui para a gente refletir, que é fazejamento. Eu não estou falando que a gente tem que sair fazendo as coisas à torta e à direita. Minimamente, a gente tem que pensar na direção. E a direção é, basicamente, eu vou para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. A direção. E aí eu começo a caminhar nesse plano, e conforme eu vou caminhando, eu vou planejando. E conforme eu vou caminhando, eu vou executando. Conforme eu vou planejando, eu vou executando e inspecionando e adaptando esse plano. Então, tomem cuidado, eu vou fazendo o plano, eu vou planejando, eu vou através de um fazejamento. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Quando a gente olha grandes marcas, grandes empresas, como que elas conseguem se adaptar no mundo atual? Como que um aplicativo, falar do Clubhouse, por exemplo, que tem sido sensação nas últimas 2 semanas aqui no Brasil, basicamente é um aplicativo que você, é um rádio ao vivo ali que você interage com as pessoas em salas temáticas. Como que ele explode de um tempo para o outro? Como que um Walmart, por exemplo, ele que são lojas físicas, as pessoas não podem ir, como que ele se renova em tempos de pandemia? E aí, tem alguns estudos, e aí, dentre esses estudos, eu trago 5 marcas registradas de um planejamento ágil, de empresas ágeis, de organizações ágeis e de pessoas ágeis. Mais do que um plano, eu convido vocês a serem pessoas ágeis. E vamos ver quais são essas 5 marcas aqui registradas. Opa, aqui. A primeira é ter uma estrela norteadora em toda a organização. André, mas eu não sou uma organização. Você pode ser uma empresa, uma equipe, o que for. Todo mundo envolvido precisa saber qual que é esse norte. A pergunta é onde você quer chegar? É a primeira pergunta para um bom plano, para um bom planejamento. E vale a pena você co-criar este plano com outras pessoas. Pode ser com pai, mãe, filho, esposa, cônjuge, sócio. Por isso, toda a organização são todas as pessoas que você entende oportuno para discutir. Olha, eu estou pensando em dobrar o faturamento ano que vem. É possível? Dá para triplicar, quadruplicar. Eu sou sócio do Instituto Êxito, né? A Vera comentou, eu sou um dos mentores de mentores, faço mentorias no Instituto.
E tem lá uma série de conteúdos gratuitos, recomendo que vocês acessem, também é bem bacana, muito complementar ao trabalho do Sebrae, inclusive. E o que acontece? Lá a gente comentou sobre essa importância. Olha, os mentores aqui ajudando as pessoas, vou discutir com esses mentores e vem um insight novo. Olha, em vez de ir para a direita, vai para a esquerda. E eu tive a oportunidade de acompanhar uma turma do ano passado, do Êxito Mentoring Experience. Em tempo de pandemia, teve gente crescendo 3 vezes. Por quê? Porque tinha um norte, sabia onde queria chegar e permitia co-criar esse norte com as pessoas. Quando a gente abre esse norte de forma colaborativa, de forma transparente, de forma com comunicação também, aí falando de 3 grandes pilares de agilidade, quando eu trago esses valores, comunicar, ser transparente e ser colaborativo, a tua estrela norteadora fica mais robusta. Então, naturalmente, o ponto de partida do seu plano vai ficar muito melhor, vai ficar muito mais sólido, muito mais seguro. Eu sei onde eu quero chegar, comuniquei a toda a organização, para quem tem colaboradores, deixa eles fazerem parte. Nessa estrela, talvez venha algum insight de falar, olha, por que a gente não desenvolve esse outro produto? Se a gente quer dobrar faturamento, talvez um colaborador seu dê uma estratégia que o dono, que os executivos, que gerentes, que líderes talvez não tenham. Talvez estejam muito acima na hierarquia e percam oportunidade ali nas equipes que estão no dia a dia, que entendem os clientes, que entendem os produtos e serviços, de incluir uma nova estratégia que o dono talvez não tenha pensado. Então, ter uma estrela norteadora é a primeira grande marca de um planejamento sólido e de uma execução sólida. O segundo ponto que eu trago é essa rede. E aí vocês estão de parabéns, porque vocês já são uma rede super conectada de equipes. Então, aqui são equipes, empresas, empresários se conectando, estando conectado com cada projeto, com cada iniciativa, complementando, né? E para quem tem colaborador, por exemplo, nessas redes, a gente muda a mentalidade, né? A mentalidade mais antiga era, olha, eu vou contratar as pessoas e vou falar o que elas devem fazer. Eu vou orientar, vou gerenciar, senão ninguém vai saber o que fazer. Essa nova mentalidade de um planejamento, de uma execução mais ágil, a gente dá responsabilidade, a gente empodera, a gente dá autoridade para as pessoas. Tem um termo que eu adoro do inglês, que é o accountability. A gente empodera e responsabiliza essas pessoas. Claro, depois a gente dá suporte, a gente cuida, assim, de pessoas. E aí essas pessoas vão criando um planejamento criativo para terem resultados excepcionais. Precisa envolver todo o time. Não tem como fazer um planejamento ágil se não envolver todo mundo. Tem que envolver. E aí, claro, cada empresa, cada projeto tem a sua complexidade, mas o Itaú, tive passagem como executivo no Itaú, em algum momento eles falaram, precisamos colocar a liderança juntos em um único local, discutir cultura, discutir plano, discutir estratégia, e colocaram 16 mil pessoas em 2 dias. Claro, tem recursos, e aí é só olhar um pouco a forma, tá? Mas precisa ter essa rede capacitada para planejar, executar, inspecionar de tempos em tempos e adaptar, ajustar o plano. O plano é vivo, então ele precisa ser revisitado. Não dá mais para ter o plano como um papel ali na gaveta. Até dá, se você quiser ter um insucesso ou um fracasso. O plano tem que estar, por isso que a provocação, ele tem que estar ali, ele tem que ser um oxigênio, o ar que você está respirando. Se você realmente quer chegar, conquistar aquela estrela norteadora, se você vai compartilhar, vai formar, vai capacitar os envolvidos às vezes pode ser um plano familiar, pai, mãe, esposa, filhos. Eu tenho meu plano familiar, por exemplo.
eu envolvo o Bernardo, de 8 anos, eu envolvo o Guilherme, de 6 anos. Tem que envolver se eles são parte de um plano, talvez, de ter uma alimentação mais saudável em casa. Eu tenho que capacitá-los, eu tenho que envolvê-los, eu tenho que planejar junto com eles, executar, inspecionar e adaptar junto, na forma de uma rede. Então, esse é essas conexões aí são muito, muito importantes. E olha que bacana, a gente comentou, né, no treino, um pouquinho de quanto em quanto tempo a gente inspeciona esse plano. No final do dia, a gente está falando da temporalidade. Os ciclos de entrega estão cada vez menores. Mas não é porque o André quer, é porque o cliente quer. Porque você que está ansioso naquele mundo bunny, ou neste mundo bunny, você também quer uma entrega mais rápida, uma entrega mais ágil. E aí, a gente sai de um planejamento mais tradicional, empresas planejando por anos, sim, planos de 5 anos, 10, 20 anos. Ninguém sabe onde vai estar daqui 2 anos. Qual que é o mundo pós-pandemia que a gente está criando. Tem alguns insights, lógico. Trabalho remoto, trabalhar de qualquer lugar, para quando for possível, inteligência artificial, sei lá, as pessoas ansiando por questões sanitárias melhores, por um produto mais higienizado, mais saudável, por aí vai. Agora, como esse mundo está em constante evolução, a gente não sabe esse futuro que a gente reserva, então o plano ele torna mais curto, e aí como a gente traz esse plano mais curto, fica mais visível, mais tangível qual é a próxima entrega. Então eu até posso falar, olha, a direção é norte, sul, leste, oeste. Legal. Quero emagrecer uns 30 quilos até o final do ano. Bacana. Só que eu vou começar a planejar o próximo mês. O que eu vou fazer para ir na direção desse meu plano de emagrecer os 30 quilos, mas no próximo mês, eu vou planejar o próximo mês. O que eu, André, vou fazer no próximo mês? Se eu falei que eu vou aumentar o faturamento em, sei lá, 10% no ano, é 1% por mês. A pergunta, o que eu vou fazer neste mês para eu aumentar 1% do meu faturamento? Eu não vou olhar o big picture, né? A grande imagem e falar assim, cadê a bala de prata? Cadê a estratégia que vai me levar nos 10%? Eu vou focar no curto prazo. Eu quero 1%. 1% é alcançável. Depois, uma boa execução constante vai me levar 1% a cada mês. Eu vou chegar lá nos 10, 12% de faturamento a mais. Então, os ciclos, quando a gente fala muito de metodologias ágeis, um dos pilares fundamentais é ser temporal. Time boxed, que chama do inglês, as entregas são temporais. E aí não tem como procrastinar. Se você assumir um compromisso de uma entrega em 1 semana, em 2 semanas, você vai ter que entregar. Porque você falou que vai respirar, você vai comer e vai viver o teu plano. E aí a gente começa a treinar o nosso cérebro, adestrar literalmente o nosso cérebro, né? A gente começa a olhar lá a neurociência, a gente começa a não permitir que o nosso cérebro nos sabote. Então, trabalhar por ciclos é incrível, tem um poder, acho que das marcas registradas é a minha favorita. E os ciclos sendo mais rápidos, a gente começa a tomar decisões mais rápidas, a gente começa a aprender mais rápido. Se eu falei que eu queria crescer 1% por mês, passou um mês, eu olho, eu não cresci, eu preciso olhar para trás e ver o que eu aprendi. Foi erro da estratégia, o produto não foi tão bom, não deu tempo de desenvolver o produto, não colocamos no mercado, a gente entendeu que seria uma parceria com escolas, por exemplo, mas a gente não conseguiu um alto número de escolas para prospectar e, portanto, fechar parceria. Eu tenho que aprender. E aí eu tenho que tomar essa decisão. As decisões são mais tempestivas, são mais rápidas. E cada vez mais com menos peças no quebra-cabeça. Então, eu vou tomar decisões. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Não tenho todas as informações. Preciso desta decisão para me levar ao sucesso do próximo ciclo. Não vou olhar o sucesso como um todo. Vou olhar o próximo ciclo. É o que está na minha competência, é o que está aqui no meu radar. Então, tomada de decisão e aprendizagem, em cada ciclo, exponencializa a tua evolução.
E aí, na teoria da evolução, seremos seres humanos, pessoas, projetos, empresas, comunidades melhores, comunidades mais ágeis. O quarto ponto é um modelo dinâmico de pessoas, de pessoas para pessoas. Como é que eu faço essa gestão de pessoas, né? Opa, Val entrou aqui. Legal. Eu tô estressada. Ô, Val, Cansada de tudo. O teu telefone, eu te agradeço. Só para a gente seguir. Bacana. Bom, falando das pessoas, como a gente falou que teríamos envolvidos uma rede capacitada de pessoas para nos ajudar a planejar e entregar o plano. Para a gente ter esses resultados, a gente tem que ter alguma liderança. Eu preciso ser dinâmico no trato com as pessoas, eu preciso lá de soft skills, hard skills, e ajudar e contribuir no desenvolvimento dessas pessoas. Quando a gente começa a contribuir para o desenvolvimento do outro, da pessoa que está do outro lado, além, óbvio, do propósito, do amor envolvido, a gente dá gera um entusiasmo grande, uma energia grande, um movimento, um quanto muito grande de estímulo para que as pessoas engajadas naquele projeto, naquele plano, elas usem mais energia para que elas se engajem mais ainda e entreguem com resultado, com satisfação, com felicidade, com amor, enfim, tem uma série de outros benefícios que acaba vindo desse modelo mais dinâmico. Então, não é simplesmente delargar, olha, tô o plano aí, segue. No caso de um gestor, por exemplo, delegando para uma equipe, delegando para alguém da equipe. Não, ele vai desenvolver pessoas, porque, consequentemente, desenvolvendo pessoas, ele está desenvolvendo o plano, tanto o plano quanto a execução do plano. E aí, claro, criando um clima ali agradável, um clima bacana, um clima dinâmico dentro da empresa, dentro da equipe. Isso, acho que todo mundo aí que lida com pessoas, que lida com clientes, e acho que todo mundo aqui, a gente acaba sendo entusiasta de pessoas para pessoas. E o último ponto, marca registrada dos grandes planos, né, de planejamentos ágeis, é usar uma tecnologia. Mas, André, por que eu vou usar uma tecnologia? Para facilitar. Então, dá para fazer um planejamento no papel de pão? Dá. Dá para fazer no caderno? Dá, tá tudo bem. Mas quanto mais a gente adotar tecnologia, mais fácil ficam algumas outras coisas. Eu vou trazer só alguns elementos. A palestra não é sobre indicadores, por exemplo, mas fica muito mais fácil se a gente usa um sistema, por exemplo. Por quê? Porque eu vou colocar num sistema lá quais indicadores, qual que é a meta, de quanto em quanto tempo tem a periodicidade, vou gerar um relatório automático, esse relatório vai para toda a equipe, já de olho desse relatório, já pode ter algumas ideias para poder adaptar, então imagina que o resultado não é tão bom. A comunicação, lembra que um dos pilares da agilidade é comunicar, né? Trabalhar comunicação a todo momento. Então, eu dei para a equipe, o resultado não é tão bom, eles vão adaptar. Para o próximo ciclo, eles já vão olhar de forma oportuna e falar, poxa, a gente precisa contribuir mais, a gente precisa de um produto diferente, sei lá, essa dor do cliente não está sendo atendida, e aí eles vão adaptar, e, portanto, o plano como um todo vai ter muito mais chance de sucesso. Mas pode passar também tecnologia para buscar informação. Poxa, qual que é o nome do cliente? Qual que é o nome do produto? Qual que é o texto que fala ali de um manual do produto? Qual que é a parte que especifica aquele item? Então, a tecnologia, ela é um meio, ela não é o fim. Então, como um meio, planejar usando tecnologia, executar o plano usando tecnologia é fundamental. Startups, André, por que startups têm sucesso? Porque pelo menos 99,99% das que eu conheço são baseadas em tecnologia. A tecnologia traz escala, trabalhos repetitivos são automatizados. Então, para ter um plano muito bem executado, planejado, para que tenha prosperidade nesse plano, a tecnologia é fundamental. Se era o plano de emagrecer, usa balança, é um elemento tecnológico. Se é o plano de dobrar o faturamento, poxa, eu posso até bater de porta em porta ali, vendendo algum produto, algum serviço.
Só que se eu vou para o WhatsApp, para as mídias sociais, usando essa tecnologia que já está ao dispor de todos, o custo, às vezes nem tem custo, eu estou exponencializando o sucesso do meu plano. Então, empresas, pessoas, projetos que têm sucesso, têm essa marca registrada. E aí eu vou brincar porque eu sou suspeito, eu venho de formação tecnológica, né? Eu fui cientista, sou cientista da computação, fiz mestrado na área de analytics e tive uma boa parte da carreira trabalhando em tecnologia, projetos de tecnologia. Então, sou suspeito para defender essa causa. Mas, de fato, a escala traz uma exponencialidade para o teu plano incrível. Eu uso muito ferramentas como Trello, Excel, do ponto de vista de metodologias ágeis, uso o Gira, por exemplo, faço lá o meu Kanban, faço uma série de metodologias ágeis, tanto nas empresas quanto no meu dia a dia pessoal, familiar. Tenho lá o meu Scrum, por exemplo, mais pessoal. Nas empresas ajuda a implantar as metodologias ágeis. E no final do dia, tem muita tecnologia associada. Bom, vou convidar vocês agora a mais um treino, último treino aqui da noite, eu acredito. Deixa eu ver aqui o rosto de todo mundo. Cadê? Nossa, sumiu a câmera aqui, gente. Bom, vou seguir sem câmera aqui. Depois eu vejo aqui vocês. Treino, vamos lá. Quem quiser papel e caneta na mão, perfeito. Primeira parte do treino. Quem quiser anotar, quem quiser colocar no computador. Quem quiser colocar no computador, já vai treinar aquelas 5 marcas registradas, que é usar tecnologia, ok? Papel e caneta na mão. Pelo ciclo de uma semana, então, na próxima uma semana, até quarta-feira que vem, tá? Depois a gente olha aí no dia, hoje é dia 18, 25, né? Então, até o dia 25 de fevereiro, vocês vão, até o dia 25 não, vocês vão pensar, vocês vão entregar o resultado em uma semana. Vocês vão pensar no MVP. O que é o mínimo viable product, mínimo produto viável? Cada um de vocês pensou num plano. Pensa no que dá para entregar deste plano em uma semana. Que resultado mínimo você consegue obter deste teu plano em uma semana? Se era emagrecer 10 quilos, faz continha de padaria. Emagrecer 10 quilos no ano, 1 quilo por mês, sei lá, 2,5 quilos por semana, 250 gramas por semana. Se era faturar, sei lá, ter uma renda mensal de 10 mil e quero chegar a 20 mil. Mesmo raciocínio, tá? 1.000 por mês, R$250 a mais por semana. Legal, então a tua entrega vai ser, em uma semana, aumentar em R$250. Eu quero impactar mais clientes. Pega a quantidade de clientes que você tem, o quanto você quer impactar em um ano, faz uma continha de padaria, divide por 52 semanas no ano, tá? Escreve aqui no chat se entenderam, se não entenderam, se tá ok. Sumiu aqui para mim a câmera, eu não consigo ver, mas tudo bem. Legal, Juliana escreveu sim. Escreve aqui o sim, o chat eu consigo ver. Legal, Reginaldo também. Bacana. Então, o MVP deste plano de um ano, a gente vai entregá-lo em uma semana. Tá, então, espero que já esteja claro aqui para a Suelen, para o Vitor, para a Silvia, para o Sérgio, o que vocês vão entregar em uma semana. Tá? Para a Kátia também. É uma entrega bem pequena, pessoal. É bem pequena mesmo, é a menor entrega que você consegue. André, eu estou pensando em desenvolver um produto, um módulo, um sistema louco. Tá bom, então entrega só a funcionalidade. A funcionalidade escrita, por exemplo. Não importa. Importa que você consegue tangibilizar essa entrega. Tirar daqui uma semana uma foto dessa entrega. Tá? Continuando. A pergunta é: que atitude você precisa mudar
para entregar este teu plano em uma semana. É o que eu chamo de minimum viable change. Qual a mudança mínima que você consegue implantar em uma semana? Não vai se tornar um hábito, porque hábitos, cada um tem o seu tempo, mas em geral são acima de 21 dias para o corpo, para a mente, internalizar e criar o hábito, a rotina de ser um hábito. Então, por isso que eu estou trazendo a atitude, uma mudança de atitude. Então, por exemplo, eu vou olhar esse meu plano todos os dias dessa semana. Não tinha o costume, vou ter este costume, vou ter esta atitude. Perfeito. Eu não comunicava o meu plano com as pessoas, então eu vou passar a comunicar o meu plano para todo mundo, tá? Então, vai escrevendo sim, quem já visualizou qual a atitude que vai mudar em uma semana, vai passar a adotar, ou vai deixar de fazer. Às vezes a gente quer se livrar também das atitudes. Vera, legal, bacana. Então, quem tiver alguma dificuldade aqui, pode abrir o microfone e perguntar, eu ajudo. Benilson, legal, sim. Fernando, legal. Então, é uma mudança de atitude. Pequena, tá? A gente não precisa pensar nada muito grande. Agora eu vou fazer academia todos os dias, 4 horas por dia. Não. Pequena, uma única pequena atitude a fazer nesta uma semana. A periodicidade você decide se vai ser todo dia que você vai fazer, se vai ser 2 vezes nessa uma semana, 3 vezes, tá? Estamos aqui entre adultos, brincando como crianças de planejamento, mas como adultos aí responsáveis pela mudança de atitude. E vocês vão postar o resultado obtido daqui uma semana em qualquer rede e para eu saber, marcando André R. Sanches. André, não tem Instagram. Aí começam as desculpas, né? O Tico e o Teco. Não tem Instagram, não tem problema. Posta no Facebook. Não tem o Facebook. Posta no Twitter, sei lá, no YouTube. Acho que eu estou na maioria das redes sociais. Procura lá, André R. Sanches. Mas não sou de rede social. Manda um e-mail para mim lá no site andrersanches.com. Tem lá meu e-mail, tem WhatsApp, tem qualquer coisa. Quer me mandar um fax? A gente dá um jeito. Eu já desativei o fax, mas eu retomo ele. Não tem problema. Sinal de fumaça, bip, e o que for o mais oportuno. Mas não deixa de postar, porque vai ser evidência que eu sei que você conquistou o resultado e implantou essa atitude. E na sequência, é só repetir isso até o final do ano, que vocês vão ter prosperidade ágil. Bom, esse é o meu propósito, então eu podia estar jantando com a família, eu podia estar brincando com o Bernardo, brincando com a Cacá e a Catarina, podia estar passeando, estudando, mas para mim, de verdade, é uma felicidade, é um tesão estar aqui e falar de agilidade. Então, o meu desejo mais profundo, mais íntimo mesmo do André Sanches, é que você, sua empresa, o seu projeto, tenha prosperidade ágil. E eu ofereço através de uma mentalidade, através de uma cultura ágil. Claro, com um pouco de ferramenta, um pouco de framework, a gente pode discutir, não tem problema, é só muda um pouquinho o sabor do plano, tá? E aqui acho que estão os meus contatos. Tá aqui, legal. Então, os contatos, então, para quem falou, onde estão as mídias sociais, as redes, tem aí e-mail, WhatsApp, LinkedIn também, André R. Sanches. Então, não tem motivo de não encontrar o André. E o que eu acredito mesmo, de verdade, que cada um que está aqui nessa sala, já está aqui caminhando para quase 10 horas da noite, vocês podem, é só uma questão da execução. A execução do ato de planejar, da atitude de planejar e da atitude de inspecionar e mudar o plano. Isso é um planejamento ágil. Todo o restante, André, eu adoto o OKR, Object Key Results, eu adoto Balance Scorecard, BSC, tem várias frameworks, ferramentas, metodologias. Isso é só um pouco de sabor. Cada um vai ter a sua jornada, mas é fundamental, calcado nas metodologias ágeis, que a gente inspecione e adapte.
que a gente comunique, seja transparente, colabore, que a gente erre, que tenha uma cultura de aprendizado associado. A gente aprendeu a andar errando, caindo. E isso é gostoso, isso é vulnerável, isso é ser humano. E somos seres humanos, felizmente. Então, eu acredito de coração que vocês podem, e mais do que isso, eu acredito que vocês mereçam. Vocês merecem e vocês, acho que tem uma capacidade incrível aqui, dentro do contexto de ser conecteco, empreteco, de se ajudarem. Então, aqui vale a humildade ágil de levantar a mão e pedir ajuda. Pode ser para quem está do lado, pode ser para quem está participando do plano, pode ser para o André. Então, muito obrigado, sejam ágeis e, claro, se precisarem, contem comigo. E agora a gente vai para perguntas e respostas. Eu adoro essa parte aqui. André, Muito sensacional. Bom, muito bom. Amei. E deu até liçãozinha de casa para a gente fazer. Exatamente isso, é o que a gente precisa mesmo. Para entregar resultado, tem que exercer isso. André. Vamos para a prática, né, Vera? Tem que haver o Para a comprometimento. prática, exatamente assim. E o que é legal? Para ver resultado, não precisa. Exato. Para você ver resultado, você não tem que planejar algo tão grandioso ou longo, muito distante, né? Tipo, por 12 meses. Resultado você vai galgando pouco a pouco. E uma semana a gente vai ver o resultado, e aí a gente vai multiplicando, dobrando, e vai se estendendo até virar um hábito, né? Muito legal, muito obrigada. Eu vi uma única pergunta ali, eu não acompanhei, eu pedi até para a Silvia, não sei se ela chegou a anotar para mim, intermediar. Silvia, fique à vontade, abre o microfone. Tá legal, tem 2 perguntas. Uma foi lá no início, foi da Rosineia. Ela pergunta se o ser humano, se todo ser humano é adaptável, porque a gente falava da importância da adaptabilidade, né? E ela pergunta se todo ser humano é adaptável. Aliás, não todo ser humano. Acho que a pergunta dela foi legal, que acredito que tenha sido antes do slide da teoria da evolução. O Charles Darwin provou isso. Não é nem do ser humano, são dos seres vivos. São dos seres que habitam esse planetinha pequeno, que é tão imenso, chamado Terra. E, óbvio, nós, sendo... Não desmerecendo outras raças, espécies, enfim... Mas o ser humano é quem prevaleceu muito mais, quem evoluiu muito mais e quem tem muito mais capacidade de evolução, de aprendizado. Então, sim, nós somos os seres que habitam esse planeta com maior potencial de aprendizado, maior potencial de evolução e, portanto, óbvio, maior potencial de ter sucesso. O que eu trouxe aqui são só algumas ferramentas de uma cultura, ferramentas de uma mentalidade mais ágeis. Então, a provocação que eu trago é se apropriem desse planejamento. O sonho pode ser grande? Não, ele deve ser grande. A gente está de passagem aqui. Há 2 únicas certezas, que a gente vai partir desse mundo e que tudo muda. O resto, ninguém sabe mais nada. Agora, se já a gente chegou aqui, está de passagem... E aí, quem acredita que vai para outro plano, que vai para outra energia, tudo bem. Vamos fazer uma coisa grande, vamos fazer valer a pena. Então, o sonho tem que ser grande. Agora, o plano e a execução pode e deve ser pequeno. É isso que vai trazer sucesso ágil. Pergunta da Cris. Ela pergunta se existe algum software para Scrum. Poxa, o Scrum... Então, vamos lá. Boa pergunta, eu sabia que ia aparecer. Metodologias ágeis surgiu há mais ou menos uns 20 anos. 20, 21 anos. Naquele momento, acho que foram 17 pessoas que se reuniram, eles já trabalhavam de modo ágil. E agilidade, nesse contexto, surgiu em desenvolvimento de software, em desenvolvimento de sistemas, mas hoje já transcendeu e se aplica a negócios. A gente fala de business agility, por exemplo, e a pessoas também. Os hacks de evolução pessoal, né? Bacana. Então, essa turma se reuniu e eles perceberam que cada um fazia um desenvolvimento ágil com um sabor.
E eles falaram, poxa, a gente pode construir os princípios ágeis, os valores ágeis, que era a camada comum. Então, naquele momento, já tinha gente que fazia Scrum, por exemplo. E aí, o que é o Scrum? Ele é um arcabouço, um framework que você estuda, tem lá cerimônias. Então, por exemplo, de forma muito rápida, o Scrum em 1 minuto. Você tem as cerimônias, então você reúne com o time diariamente, são as daily meetings, os encontros diários. Você faz uma etapa inicial de planejamento, é cíclico, né? Então, ciclos de 2 semanas, 4 semanas. Ao final de um ciclo, você mostra o produto, a entrega, o resultado, e você faz uma retrospectiva que é como melhorar a produção, como ser mais ágil, como entregar mais, de forma mais leve, gastando menos, trabalhando menos. Basicamente é isso. Aí cada empresa, cada projeto começa a implantar o Scrum, ou seja, dar os seus elementos. Bom, aqui, por exemplo, na Conectecos, a gente vai implantar o Scrum e o tamanho do ciclo vai ser, por exemplo, semanal. Bacana. O ciclo pode ser a cada 2 semanas, por exemplo. Aí tem os papéis, né? Então, tem uma pessoa que é o gerente do produto, né? O dono do produto. Tem um Scrum Master, que é um grande facilitador. E tem os envolvidos, que é o time de desenvolvimento. De forma bem simples. O dono do produto visa implantar lá as melhorias de produtos e serviços e o time entregar tais melhorias. Ponto. Dá para fazer isso no papel de pão? Dá. Tranquilo. Igual planejar. Igual sonhar. Agora, o que acontece? Quando a gente começa a utilizar a tecnologia, eu começo a ter muito mais controle, não do ponto de vista de controlar as pessoas, mas de controlar o processo, saber o que está acontecendo, saber que história do usuário, ou que entregável, que entrega está com quem está trabalhando aonde, e eu começo a medir fluxos de produtividade. Então, por exemplo, dá para implantar o Scrum lá usando um Trello, usando um Excel, falando só um pouquinho de algumas ferramentas mais tecnológicas? Dá. Ou, se é um desenvolvimento de software, por exemplo, no Gira, que é uma das ferramentas aí bem consagradas, dá. Quais os benefícios? Começa a ter um monte de relatório bacana. Isso traz muito mais fácil, né? E traz mais agilidade. Então, são algumas ferramentas aqui que eu comentei do Scrum, mas pesquisando aí na internet tem mais outras, tem uma série, quem quiser estender um pouquinho mais o assunto, me manda um direct ali, eu passo mais algumas orientações, tranquilo. Mas queria só dar uma pincelada, que não é o Gira, é Scrum, essas coisas, tem as diferenças, tá? Uma coisa é a ferramenta, outra coisa é a metodologia. Mais perguntas? Obrigada, André. Obrigada mesmo. Tem? Sem mais perguntas. Ok. Obrigada, Silvia. Obrigada. André, muito obrigada. A palestra sua foi magnífica mesmo, desde encontro que a gente precisava, até mesmo alguns pontinhos para a gente alinhar ali, né, algumas dúvidas que ficaram, de repente, do passado, agora a gente sabe, temos um direcionamento. Nada de ficar só anotando planejamento e não colocar ele em ação. Muito obrigada.